Agora a gente vai fazer a correção, né, dos nossos exercícios sobre estequiometria 2. Então vamos lá, o número 1. Na reação gasosa N2 mais H2, resultando em NH3, qual o número de moléculas de NH3 obtido quando reagem totalmente 18 gramas de H2? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele passo a passo, né? Então, aqui eu vou só escrever assim, ó, primeiro passo. Vocês já sabem o que é. Primeiro passo é qual é a equação que está envolvida aqui? Ó, N2 mais H2 NH3, certo? Agora, segundo passo. O que eu vou fazer? Eu vou balancear essa equação. Para eu balancear, eu já tenho ela balanceada, mas vocês devem balanceá-las, né? Ó, vou ter NH2. Vou botar aqui de outra cor, né? Vou botar um aqui na frente. Mais. Vou ter 3 de H2 NH3. Aqui vai ser 2. Então, a partir daqui, eu vou só usar a equação já balanceada, né? O terceiro passo. O que tem que ir ver, né? É saber o que o problema está perguntando. O que ele está perguntando? Eu não vou escrever a equação aqui de novamente, tá? O que o meu problema está perguntando? Ele está perguntando qual o número, ó, número de moléculas de NH3, né? Qual o número de moléculas de NH3? Né? Quarto passo. Agora eu vou estabelecer as relações, né? Vamos lá, agora a gente escreve balanceada. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou trabalhar com quem? Com H2 e com NH3. Então, aqui eu tenho 3, né, de H2 para 2 de NH3, né? Só que o problema me deu uma massa do H2, eu quero saber as moléculas do NH3. Como é que eu faço? 3 vezes a massa molar do hidrogênio é 1, 1 vezes 2, porque eu tenho 2 aqui, e em 2 moléculas, né, eu vou multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? De novo, vou explicar. Por quê? Por que eu quero molécula e o outro tá em grama e tal? Porque o problema me deu a quantidade em gramas de H2 que eu tenho. Então, eu tenho que transformar o meu H2 em gramas. Mas o problema aqui é o número de moléculas de NH3. Então, eu tenho que transformar o que eu tenho já em moléculas, certo? Porque eles vão ser equivalentes. Então, agora a gente vai estabelecer a regra de 3. Esse 3 vezes 2 vão dar 6, que equivale a 12,02 vezes 10 na 23. Agora, o problema me deu 18 gramas. Ó, aqui eu tenho gramas. Quantos eu vou ter? Agora, a gente faz esse cálculo, né? Uma regra de 3 cruzada. E eu vou obter,
né? X igual 3,6 vezes 10 na 24 moléculas. Ok? Simples de fazer, né? Só seguir o passo a passo. O número 2. Número 2, eu tenho que calcular o número de moléculas da água produzido quando se faz reagir 320 gramas de oxigênio com uma quantidade suficiente de hidrogênio, segundo a reação. Então, essa é a reação da água. Então, vamos lá. Primeiro passo. Tem que achar a reação envolvida, né? Essa é a minha reação envolvida. Agora, o segundo passo. Eu tenho que balancear, né? Vou botar aqui a minha equação. E a gente tem que balancear. Tudo a gente tem que balancear. Certo? Foi por isso que a gente aprendeu balanceamento antes. Terceiro passo. O que o problema me pede? Eu não vou escrever a reação novamente, só vou escrever o que o problema me pede. Ele quer o quê? Um número de moléculas da água, né? Certo? Ele quer saber. E que ainda não sabe. O quarto passo é estabelecer as relações. Vamos estabelecer as relações. Vamos escrever a equação balanceada. Vamos escrever as relações. Com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com O2, certo? E eu vou trabalhar com H2O, que é a minha água. Com essas duas substâncias que eu vou trabalhar. Então, aqui eu tenho 1 mol de O2. E aqui eu tenho 2 mols de H2O. Então, aqui, em 1 mol, eu tenho quantas gramas? O oxigênio vale 16, aqui eu tenho dois oxigênios, então aqui é 16 vezes 2, eu vou ter 32 gramas, né? E 2 mols equivale a quantas moléculas, né? Que ele quer saber o número de moléculas. 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Até aqui eu já fiz a minha relação, as minhas transformações. Agora o quinto passo. Agora eu calculo, né? 1 vezes 32, eu tenho 32 gramas. E aqui eu vou ter, né, fazendo a multiplicação, 1,2 vezes 10 na 24 moléculas. O problema me disse que eu tenho 325 gramas de oxigênio desse gás. Então, quantas moléculas de água eu vou obter? E agora a gente faz a regra de 3, né? Então, eu vou ter 1,2 vezes 10 na 25 moléculas de água. Esse é o meu resultado. Correto?
simples de fazer, né? Número 3. Qual o volume do hidrogênio, H2, consumido na CNTP para produzir 3.400 gramas de amônia, segundo a equação dada? Né? Aqui está a nossa equação, então vamos lá. Nosso primeiro passo. Qual é a nossa equação? N2 mais H2, que gera NH3. Segundo passo, eu tenho que balancear. Vamos lá, vamos escrever de novo e vamos balancear. Aqui eu vou ter 2, não, aqui é 3 e aqui é 2. Tá? Porque aqui eu vou ficar com 6 hidrogênios e aqui também eu vou ficar com 6 hidrogênios. Terceiro passo. O que o meu problema pede? Ele quer saber o volume de hidrogênio. Ele quer saber isso aqui. Ele quer saber o volume de hidrogênio para produzir certa quantidade de amônia. O quarto passo. Agora a gente vai escrever novamente a reação. E agora a gente vai estabelecer, né? Com quem que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o hidrogênio e com a amônia, certo? Isso quer dizer o quê? Que 3 mol de H2, eu tenho 2 mols de NH3. Agora, ele diz, né, que o volume do hidrogênio está na CNTP. Se ele está na CNTP, eu sei que é 22,4, né, litros. E eu tenho uma massa de amônia. Se eu tenho a massa de amônia, eu tenho que achar a massa dessa amônia aqui, que é 17, né? Então, ele quer saber em litros de hidrogênio da reação com a massa da amônia. Quinto passo. Agora, estabelecendo essa regra de 3, a gente tem, né, nessa multiplicação aqui, a gente teve 67,2 litros para 34 gramas de amônia. Se eu tenho 3.400 gramas, quantos litros eu vou obter? Né? Agora, nessa multiplicação e divisão, né, pela regra de 3 que a gente fez, a gente vai ter 6.720 litros de hidrogênio gasoso, né, H2. É essa a quantidade que a gente tem. Número 4. Número 4 diz assim, né, a reação gasosa, né, qual o volume de NH3 obtido nas CNTP quando 18 gramas de H2O reagem totalmente. Agora, eu quero outra substância, né? Vamos lá, primeiro passo. Qual é a equação que está ali envolvida no problema? Essa aqui, né? Segundo passo.
Eu tenho que balancear, né? Eu vou balancear a minha equação. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 3, aqui vai ser 2. Terceiro passo. Com o que eu vou trabalhar, né? O que eu quero saber? Eu quero saber o volume de NH3, né? Aquele que é na CNTP. Ele quer saber isso aqui, né? Quarto passo. Então, agora a gente escreve a reação novamente, né? E faz as relações que a gente precisa transformar. Com quem que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com H2 e com NH3. Então, aqui a gente tem 3, né? 3H2 e 2NH3, certo? Então, aqui a gente tem 3 vezes a massa desse hidrogênio que eu tenho, que eu vou ter 2. E aqui 2 vezes o volume que tá na CNTP. Por quê? Porque eu quero achar o volume. Então, ele diz que tá na CNTP, então essa primeira transformação tem que ser, tem que transformar para volume para poder achar no final o meu volume. Então, aqui dessa multiplicação, ó, eu vou ter 6. Eu posso fazer direto, eu só tô fazendo passo a passo para ficar mais fácil de entender. Aqui tem 44,8 litros. Então, o problema me diz que ele tem 18 gramas, né, de H2. Quanto que vai ter de o volume de amônio? Então, nessa multiplicação da regra de 3 e divisão, eu tenho 134,4 litros de amônia, né? Eu vou ter essa quantidade, certo? É simples da gente fazer, só fazendo com calma. E a gente vai pensando, né? É bem simples, muito simples mesmo. Vamos para o número 5. Número 5. Qual a massa de carvão necessária para produzir 100 gramas de ferro metálico, de acordo com o processo apresentado? Então, aqui a gente tem duas reações, a gente pode ver que são reações sucessivas, né? Então, vamos lá. Vamos escrever a nossa reação aqui. O primeiro passo, a gente tem que escrever a reação para achar a equação global, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, a equação global. 2 carbonos, O2. Aqui eu já tenho uma reação, as reações já estão balanceadas. Geralmente eles já dão a equação pra gente toda balanceada. Escrevendo a equação, agora eu vou ver o que eu posso fazer. Posso cortar 3 com 2? Até poderia, porque vai me sobrar 1, mas não queria que fosse sobrar nada, né? Então, é melhor o que a gente vai fazer? A gente vai, nesse caso, fazer uma multiplicação. Ó, aqui a gente vai multiplicar por 3.
E aqui a gente vai multiplicar por 2. Então, aqui eu vou ter 6C mais 3O2, 6CO. Aqui eu vou ter 6CO, né? Óxido de carbono. 4 ferro. Certo? O que eu posso cortar aqui? Eu posso cortar esse com esse. Eu vou ter 6 carbonos mais 3O2 mais 2F e 2O3 mais 4 ferro mais 6 CO2. Essa daqui é a minha equação global. Ó, segundo passo, a equação, né? Segundo e terceiro passo, porque ela já está balanceada. Então, eu já tenho uma equação balanceada. Então, agora, quarto passo. O que que ele está perguntando? Ele está perguntando a massa de carvão, né? A massa do meu carbono. Ele quer saber. O quinto passo. O quinto passo, eu tenho que estabelecer com quem que eu vou trabalhar e as transformações que eu vou fazer, né? Então, com quem que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o carbono e eu vou trabalhar com o ferro. É com essas duas substâncias que eu vou trabalhar. Então, aqui eu tenho 6 mols. E aqui eu tenho 4 mols. Então, em 6 mols eu tenho... Quanto que é a massa do meu carbono? 12, né? 12 gramas. E no ferro, qual é a massa do ferro? 56. Agora, o sexto passo. Daqui eu já posso fazer direto? Posso, não tem problema. Aqui vão dar 72 gramas para 225 gramas de ferro. E ele me disse que eu tinha 100 gramas de ferro. Quanto que ia gerar de carvão, né? Ó, fazendo a regra de 3, né? Multiplicando e dividindo, eu vou ter 32,4 gramas de carvão. Certo? Espero que todos tenham entendido.